Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Eilong. Estamos aqui para mais um comentando o episódio do MasterChef e dessa vez vamos comentar o episódio número 7. Então, galera, foi um episódio de repescagem, né? Como vocês podem ver, os nossos 6 repescados estão ali. E logo no início ali o Felipe M já falou, né? Então, poucas vezes que eu concordo com ele, né? Mas só que dessa vez ele falou assim: nossa, mas já a repescagem tão cedo assim? Justamente porque a gente tá acostumado com as repescagens lá pra meio da temporada, né? Então, lá pelo episódio 10, mais ou menos. Mas aqui já colocaram a repescagem no episódio 7. Eu achei muito precipitado também. E como toda temporada, todo episódio de repescagem, o Jacan sempre pergunta pros participantes: vocês estão felizes de verem eles aqui? Aí os participantes falam sim. Aí o Jacan fala: não, seu bando de mentiroso. Toda temporada ele faz isso, então já é padrão MasterChef. Aí o Jacan falou que é importante ter uma segunda chance, né? E cortou pra essa cena da Sofia aqui falando: mas depende de quem volta, né? E logo depois da Sofia, quem que apareceu? A nossa comentarista oficial do MasterChef, a Leonela, né? Porque ela tá sempre comentando, tanto que no Twitter, lá, no Twitter, né? O pessoal sempre coloca lá, comentarista, Leonela. Então, a Leonela, ela comentou, seguindo a mesma linha da Sofia, né? Ela comentou: nossa, que bom ter a segunda chance, mas seria melhor ter essa segunda chance depois que ela saísse, né? Aí depois, quando os chefes pediram pro pessoal que tava no mezanino descer e os participantes subirem pro mezanino, né? Já que eles não iriam cozinhar, ia ser só os repescados. Aí a Leonela falou assim: nossa, que alegria, avental limpinho e hoje é só palpitar. Então, mais uma vez, ela reforçando que ela gosta de ficar dando esses palpites, esses comentários, né? Provavelmente ela vai ser uma das que vai comentar o episódio da semana junto com o Raul a partir da próxima temporada. Então, gente, aí a Helena Rizzo tava comentando, né, que é muito interessante a repescagem, porque tem muito potencial da pessoa que é repescada chegar até a final. Aí ela comentou uma vez que a Isabel, que na segunda temporada ela foi repescada e venceu, né, a temporada dela. Então ela tava falando tudo isso e depois passou essa cena aqui dela perguntando para cada um dos participantes, né, por que eles queriam voltar. Aí quando chegou na vez do Richard, não sei como que é o nome dele, nem o Raul sabe quando ele apresenta o QG do MasterChef, né? Mas ele sempre fica falando assim: como bom psicólogo eu acho isso. Como bom psicólogo eu já analisei o comportamento dos participantes. Cara, sinceramente, eu não aguento mais. Ainda bem que ele não foi um dos repescados. Ele chegou longe nessa prova, mas ele não foi um dos. Não foi ele que voltou, né? Graças a Deus, porque senão eu ia ter que ficar ouvindo toda vez ele falando da profissão dele, né? Então, assim, a gente sabe que o MasterChef, ele é um local de muita visibilidade, né? Mas o que a gente quer ver é a pessoa cozinhando ali, competindo, e não falando da profissão dela, né? Ali a gente tem advogado, tem um monte de outras profissões, mas eles não ficam falando: eu sou advogado, eu sou empresário. Nem a árbitra lá de futebol fica falando que ela é árbitra, ela fica falando assim, tipo: levei cartão vermelho. Será que essa pessoa leva cartão amarelo? Mas ninguém fica falando assim: como um bom advogado, como um bom publicitário. Já encheu o saco essa parte aqui do Richard falando. E logo depois, né, nós tivemos a Flavinha falando, né, que muito querida, essa competidora. Mas em seguida que ela tava falando que ela queria demonstrar mais, né, os motivos pelos quais ela queria ser repescada, né, cortou pra uma cena da Sofia, vamos ver. Olhem a cara que a Sofia faz enquanto a Flávia tá falando, né? Então, assim, esse triozinho aqui, né, que o pessoal reclama muito no Twitter também, quando você entra, o pessoal tá lá falando assim: nossa, não aguento mais, é mais uma semana tendo que assistir esses 3. Pois é, se prepara aí, pessoal, porque é só um participante eliminado por semana, tá? Então, mesmo que um deles saia, você ainda vai ter mais 2 semanas dos outros 2. Continuando.
E nesse episódio ficou muito claro, né? Quem era que o grupinho ali tava querendo, né? O Felipe M, inclusive, ele tava quase assediando o Lucas, né? De tanto que ele tava falando assim: vem, neném, a gente tá te esperando. Aí teve outras partes lá que ele falava: nossa, o Lucas é lindo, o Lucas é gostoso. Aí depois ele falava assim: nossa, lindo, gostoso, cheiroso. E eu não tô falando nem do prato, né? Então, assim, o pessoal achou que foi muito exagerado algumas falas do Felipe M, né? Mas, assim, eles estavam meio que fazendo uma torcida organizada, né? Parecia time de futebol. Mas a gente sabe que no MasterChef, na maioria das vezes, quando tinha muita torcida, a pessoa não ganhava, né? Várias finais aconteceu isso. Então, quem tinha menos torcida, a pessoa ganhava. Quem tinha maior torcida, a pessoa ficava em segundo lugar, né? E ainda nesse assunto de torcida, né? Eu até anotei aqui, ó, que depois que eles falaram lá, aí cortou pro Lucas falando aqui, né? Que ele tem muita torcida, mas não sabe se é por causa da beleza ou se é porque ele é um grandíssimo gente boa, né? Pois é, Lucas, mas deixa eu te falar que gente boa não é critério pra você vencer o MasterChef, não, tá? Muitas vezes a gente já vê os participantes falando: ah, mas ele era tão legal, ah, mas o clima era tão bom com ele. Beleza, mas só que ali no MasterChef é uma competição culinária, né? Não uma competição de beleza ou uma competição de sociabilidade, né? A gente quer ver cozinha ali, a gente quer ver a pessoa apresentando pratos bons, bonitos, autênticos, né? Então, passando aqui para o próximo comentário da Leonela. E é exatamente o que eu tava falando, né, agora. A Leonela falou o seguinte, que ele é um querido, mas não apresentou nada de cozinha até então, né? Então é isso que eu falo. Os comentários da Leonela são muito assertivos, assim, né? Teve várias temporadas que teve vários outros competidores, assim, que ficava falando, né, comentando, mas assim, não eram uns comentários sinceros, assim, era sempre querendo puxar saco pra um, pra outro, mas os comentários da Leonela eu vejo assim que são bem assertivos, bem pontuais, bem neutros, assim, sem querendo puxar pra um lado ou para o outro. E agora vamos falar um pouquinho da prova de repescagem, né? A primeira etapa dessa prova consistiu em fazer hambúrgueres, né? Tínhamos 6 participantes e cada um dos chefes trouxe um hambúrguer diferente. Então a gente trouxe o Macfish da Helena, né? Que foi um hambúrguer de frango. Macfish, um hambúrguer de peixe empanado, né? Aí todos eles tinham um acompanhamentozinho de maionese e uma fritura. Aí tinha um que era mandioquinha, tinha um que era mandioca, tinha um que era batata frita normal, né? E quem ia fazer o que ali? Quem ganhou a última prova foi a Daniela, né? Deixa eu colocar aqui. E a Daniela teve que escolher, né? Então ela separou o hambúrguer da Helena, o Macfish lá. O Rickard e a Teresa iam fazer. O do Jacan foi o Lucas e a Flávia. E por fim, o do Fogaça foi o Cowboy e o Salomar que iam fazer, né? Dizem que de todos esses, o mais fácil era o do Fogaça, né? Então, será que ela utilizou de uma estratégia para colocar o mais fácil com os competidores mais fracos, para eles saírem melhor? Fica aí na cabeça de vocês essa questão. E enquanto a Daniela tava separando lá, né, quem ia fazer o quê, cortou pra essa cena da Tainá no confessionário falando assim: mas a Daniela finge que ela joga, a Daniela finge que ela não joga, mas ela joga, e joga muito, né? Aí depois, logo depois disso, já mostrou a Daniela ali fazendo uma cara, né? E assim, fica claro que esse pessoal quer eliminar a Daniela de todo jeito, né? Eles odeiam a Daniela com força, né? E ela falou simplesmente que era só a estratégia dela, né? Muita gente fala que é estratégia, mas às vezes eu não consigo nem entender qual que é a estratégia da pessoa ali, né? Alguns fica bem evidente, né, que é pra prejudicar um e o outro, tanto que o Lucas estava super preocupado lá, falando: levando em consideração o histórico, a Daniela vai me ferrar, né? Então, eu não gosto dessa parte quando o pessoal fica fazendo essas coisas de panelinha. E geralmente nenhum desses que fica brigando ganha no final, né? Porque a gente teve a temporada mais marcante lá em relação às panelinhas que teve, que foi a do Elton e da Juliana, né? Que teve a Ayla também.
E no final das contas eles chegaram bem longe, mas só que não foi nenhum deles que ganhou. Então tô achando que pode acontecer a mesma coisa nessa temporada aqui. E de prova tivemos 1h15, né, o tempo da prova, e os famosos 3 minutinhos de mercado com a notificação do iFood ali, que é o patrocinador dessa temporada, né? Vamos ver o que aconteceu depois do mercado. E assim que chegaram na bancada após o mercado, o Rickard e a Teresa perceberam que eles tinham esquecido o acompanhamento do prato da Helena, né, que era a mandioca frita. E era um ingrediente obrigatório, até porque era uma prova de reprodução, né? E ali tem a imagem do Rickard meio desesperado com tudo isso. E depois cortou para um comentário, sabe de quem? Da Leonela. Leonela, nossa comentarista oficial, disse o seguinte: o pessoal fala que voltou com o foco todo, mas desse jeito fica complicado, né? Até porque eles tinham falado assim, que eu vou dar o melhor de mim, tudo e tal, beleza, que tá com sangue no olho, mas aí chega lá, já esqueceu o ingrediente, logo na primeira etapa da prova, né? Bem estranho isso. Mas foi sorte da Teresa e do Rickard que o Salomar tinha pegado mandioca e batata, né? Porque ele ficou em dúvida entre qual acompanhamento que era, ele pegou os dois. Aí os dois foram lá e pediram a mandioca do Salomar. Espírito de quinta série reinou demais nesse episódio e a gente vai ver mais pra frente, né? E vamos ver o que mais que teve aqui. A Glória falando sobre fazer mandioca na panela de pressão, né? E assim, mandioca tem que ser, né, na panela de pressão, porque até onde eu saiba, no MasterChef o tempo é tão limitado que se confiar na panelinha normal ali pra mandioca atingir o ponto, eu acho que não dá tempo da prova, de finalizar a prova, né, porque a mandioca, além de cozinhar na água, né, eles iam ter que fritar ela e servir de acompanhamento, então eu acho que foi uma escolha certa deles utilizarem a panela de pressão, né, porque eles não tinham tanto tempo assim de prova, né, pra poder entregar o hambúrguer e o acompanhamento. Aí depois cortou pra uma cena dos chefes, né, eles falando que eles tinham que colocar tudo proporcional, né, no prato. Aí eles falaram assim, que tem que ficar tudo cortado bonitinho, né? Aí depois eu fui falar assim, mas e o pão? Será que tinha pão no mercado? Ou eles vão ter que fazer em 1h30, vão ter que fazer o pão, o acompanhamento e o hambúrguer ainda, né? Mas só que mais pra frente a gente vai ver. Os participantes tinham pão no mercado, sim, era só porcionar, cortar e tacar no forno. Simples, né? Porque senão ia ser mais um processo e ia ficar muito mais difícil essa prova, né? Mas aí mais pra frente os chefes comentaram mesmo que já tinha o pão pronto no mercado, né? Eles só tinham que porcionar, né? Cortar e tacar no forno mesmo. Então tá ali, né? A massa, o bonitinho ali pro pessoal. Mas a gente vai ver que mesmo eles tendo facilitado essa parte do pão, teve gente que errou o pão. Aí o Fogaça passou nas bancadas, né, pra ver como que eles iam reproduzir o sanduíche dele. Mas o Salomar falou que tinha esquecido o chuchu, né, que na receita do Fogaça levava chuchu. Aí ele falou assim, eu vou substituir o chuchu por abobrinha, que aí pelo menos eles são primos, né, são parentes, então tá tranquilo fazer essa substituição. Mas sorte do Salomar, essa figura incrível, né, que a gente vai ver no decorrer do episódio, que o cowboy, que era o oponente dele, né, nesse embate, também tinha esquecido o chuchu, então meio que deu uma nivelada ali, né? Não vai ter, pelo menos não vai ser um critério que os chefes vão poder cobrar, porque os dois estavam sem. Então, aí depois cortou pra essa cena da Teresa, né? E finalmente o mezanino fez um comentário que prestava, né? Um comentário útil, porque eles perguntaram pra Teresa, assim, se ela tinha tirado as espinhas do peixe, né? Aí ela falou assim, não, mas não tem espinha aqui no peixe, né? Aí depois ela tava manipulando ali o peixe, né? Antes de empanar, e ela viu que realmente tinha umas espinhas que ela tinha que tirar, né? E olha que interessante, ela ainda tinha falado um pouco antes disso que estava com medo da mandioca não chegar, mesmo utilizando panela de pressão, né? Porque ela já tinha assistido o MasterChef outras vezes que as pessoas utilizaram a panela de pressão da mandioca e mesmo assim não tinha chegado, né? Mas então a gente fica pensando assim, cara, ela assistiu o MasterChef, lembrou que a mandioca não chegava mesmo utilizando panela de pressão em muitas provas, mas ela não lembrou que tinha que tirar as espinhas do peixe,
né? Então, ela assistiu. Que Masterchef é esse que ela assistiu, que só lembrou da mandioca e não lembrou de tirar a espinha, né? Gente, lembra que eu falei que tinha uma pessoa que era uma figuraça nessa repescagem nesse programa? Adivinha de quem é essa panela que tá transbordando de óleo que respingou no fogão todo ali? Pois é, do Salomar, né? O pessoal ficou desesperado lá no mezanino falando que ele ia tacar fogo na cozinha, né? Porque olha o descontrole que foi nessa panela, né? E cortamos de novo pra Leonela comentando que o fogão do Masterchef recebeu um banho de óleo que é inédito, né? Que nunca aconteceu antes do programa, provavelmente. Mas o Salomar, ele é bem atrapalhado, né? Não, e o pior de tudo é que o Salomar, ele ainda fica zoando, assim. Ele percebe que tá um caos e ele ainda fala assim, tá tudo sob controle. E faz umas caretas. Nossa, velho. Cara, qual que é o problema desse cara, né? O pessoal até fala assim, ele tá numa frequência diferente do que todo mundo, porque não é possível que a pessoa é tão caótica desse jeito, né? E o pior de tudo é que o Salomar, ele ainda tinha falado assim, nossa, mas eu acho que o meu pão não vai chegar a tempo, né? Mas olha o tamanho do pão que ele me coloca no forno, né? É pra alimentar umas 3 pessoas, né? Um pão desse tamanho. E os chefes ainda falaram que tinha que porcionar. Deram o pão pronto, era só porcionar e tacar no forno. E o cara me faz um negócio desse. Oh, meu Deus. E, gente, Salomar, ele me lembra aquele competidor, sabe, numa temporada que o mezanino, sempre quando tava as pessoas lá na Berlinda, a Ana Paula Padrão parava o julgamento dos chefes, né, antes de acontecer a eliminação do dia, e ela perguntava assim, mezanino, qual dessas 3 pessoas vocês querem salvar? Geralmente o mezanino salvava a pessoa mais fraca, né, que ficava fazendo gracinha, e que logicamente não ia dar trabalho no final, né? Eles preferiam eliminar um forte e deixar o mais fraco lá para depois eles conseguirem ganhar desse fraco com mais conforto, né? E o Salomar me lembra exatamente um competidor lá que só ficava fazendo gracinha e toda vez. Até quando ele era salvo, ele fazia assim, ufa, né? Eu não lembro quem que era. Depois eu vou dar uma pesquisada, qualquer coisa eu deixo na descrição do vídeo, né? Mas foi isso. Esse Salomar me lembra muito esse competidor que só tá lá pra fazer uma gracinha, né? Não tô dizendo que eles não sabem cozinhar, mas só que diante de tudo aquilo que eles apresentaram, né, até hoje, ali na cozinha, eles estão mais para fazer gracinha, né, entretenimento do que para realmente cozinhar. E aqui, né, tivemos a Daniela dando uma dica lá, perguntando pro Rick, não sei o nome dele, se ele já tinha fritado o aipim, né? E a gente sabe que a mandioca, dependendo da região que você está no Brasil, ela tem um nome diferente, né? Então tem macaxeira, aipim, própria mandioca e vários outros. Aí o Rick vira pra ela e fala assim, mas eu não frito aipim, eu frito macaxeira, né? Aí depois cortou pra uma cena no confessionário e ele falou assim, gente, mas não é carne seca, é charque, não existe abóbora, existe girimum, né? E assim, né, cara, vamos lá. Depende da região que você tá, mas só que o nome, como você chama o mesmo produto, não quer dizer que uma cultura é melhor do que a outra, que uma região é melhor do que a outra, simplesmente pelo jeito de você chamar o produto, né? Então, assim, é a mesma coisa. É a mesma coisa que a gente, sei lá, falar que ou você gosta de sorvete ou você gosta de ice cream. Né? Não é a mesma coisa. Não sei pra que ficar batendo na tecla desse negócio de regionalização. Claro que é importante a gente valorizar o Brasil como um todo, né? Toda essa multiformidade de culturas brasileiras, mas só que esse negócio de ficar falando que um é melhor que o outro não rola. E vamos partir agora para o momento das avaliações, né? E o primeiro a ser avaliado foi Salomar. Então, galera, o que acontece aqui? O Fogaça parece que ele tinha se confundido, né? Ele achou que o Salomar tinha feito batata, mas só que o acompanhamento certo era mandioquinha, né? Aí o Fogaça falou assim, esse era o acompanhamento que eu tinha pedido?
Aí o Salomar ficou meio assim, em dúvida, né? Aí quando os chefes experimentaram, aí falou assim: não, é mandioquinha, tá certo. Aí o Fogaça, oh, é mandioquinha mesmo, né? Então assim, o Fogaça mesmo que tinha se confundido ali. Mas quem se confundiu mais que o Fogaça foi o Salomar, porque ele utilizou o pão de outro hambúrguer. No Fogaça era pra ele ter usado pão brioche, né? Mas o Salomar viu lá no mercado e acabou pegando outro pão que não era o que o Fogaça queria. E vamos pra próxima. E, gente, a Flávia é outra. Meu Deus do céu, coitada dessa mulher. Porque o que acontece? Gente, dá uma dó quando a gente vê, assim, na hora da avaliação, né? A Flávia, ela já chegou com uma autoestima tão baixa, ela já chegou falando assim: ah, já se foi meu sonho de voltar aqui pra essa cozinha, né? E, assim, ela foi outra que se confundiu toda nessa prova, porque quando os chefes experimentaram o sanduíche dela, o pão que ela utilizou, que era para ser o pão do Jacan, né? Ela acabou utilizando o pão de brioche do Fogaça, que era pro Salomar ter utilizado. Então meio que o Salomar utilizou o pão que era para ela utilizar e ela utilizou o do Salomar. Então ficou essa confusão aí nos pratos que eram de reprodução. E mais um competidor que acabou errando o pão, né? O cowboy era pra ele ter pego brioche, mas ele acabou pegando o pão do Jacan, né? E ele tava com o hambúrguer do Fogaça. Então, mais uma falta de atenção que a gente viu aqui. E na avaliação do Lucas, o que aconteceu? O Fogaça falou o seguinte: e aí, Lucas, você acha que você é o favorito pra votar, o que mais tem torcida? Aí ele falou assim: ah, é claro, porque eu sou um grande gente boa, né? De novo ele reforçando isso. A gente tá... Começou a ficar chato já. Não tô gostando desse grupinho, mas espero que todos eles sejam eliminados o quanto antes. Não tá legal de assistir isso. E pra piorar, durante a avaliação ainda cortaram pro Felipe M falando que o mais bonito, mais gostoso, mais cheiroso, e nem tô falando do hambúrguer, né? Durante a avaliação do Lucas. Cara, tá muito chato isso, é muito constrangedor. Dá uma vergonha ali quando a gente assiste, né? E o Fogaça ainda perguntou, né, durante a avaliação do Lucas ainda. E a panela lá, ela mira na Daniela, né, a panelinha? Aí o Lucas falou assim: não, é a Daniela que mira na panelinha, né? Não é a panelinha que mira na Daniela. Aí a Tainan lá já fez até a cara ali, ó, que vocês podem acompanhar. E que a Daniela respondeu? Daniela, lá do mezanino, responde que ela não faz esse jogo. Quando ela falou isso, olha a cara que a Nayara fez, a Nayara do meio ali. Gente, sério. A Daniela, eu vejo que o pessoal no Twitter, né, tá muito ligando assim. Opa, peraí que a minha imagem travou, galera. Voltamos então, como eu tava falando, o pessoal no Twitter defende muito a Daniela, porque de todos eles ela é a que apresenta mais cozinha, né, a mais pinzuda. E que o pessoal da panelinha lá é muito irritante, né? Concordo nessa parte, mas só que eu também não vou colocar todas as minhas fichas na Daniela também não, né? Porque não tem inocente nessa história aí não. Masterchef é um jogo que todo mundo tem que jogar com estratégia. Enfim, depois de todas as avaliações, né? Quem saiu vitorioso foram 2 destaques, né? Que foram os 2 destaques que fizeram o sanduíche da Helena, né? Que foi o McFish, que foi a Teresa e o Richard, não sei. E enquanto o Fogaça estava anunciando, né, quem seriam os eliminados que não passariam para a próxima etapa, cortou para essa cena aqui da Sofia, ela falando que, eu não acho que o Salomar passa, não por causa da entrega, né, mas por causa da prova como um todo. Pois bem, mas só que no MasterChef a gente sabe que o que importa no final é a entrega, é o sabor do prato no final. Não importa se a sua bancada ficou caótica durante o processo, o que importa é o sabor final do prato, né? Então, assim, esse argumento de que existe um histórico da pessoa, que ela fez isso, fez aquilo, nada disso vai importar, né? Se o sabor do prato não estiver bom, não importa se a pessoa teve a bancada totalmente organizada, né? Então, assim, mesmo que o Salomar tenha estado bem caótico, quase tacando fogo na cozinha, acontece que ele entregou um prato que ficou melhor do que dos competidores da Flávia e do Cowboy, né? Então eles acabaram sendo eliminados e o Salomar passou para a próxima etapa.
E a gente vê aqui, né, que quando o Salomar recebeu a notícia de que ele estava na próxima etapa, ele chegou até a chorar, né? Nem ele acreditou que ele estava na etapa seguinte. E depois cortou pra essa cena aqui do Lucas falando assim: ah, 2 pessoas já foram pra casa, agora eu só preciso eliminar mais 3 e eu volto pra competição. Pois é, Lucas, só que assim, se fosse o Richard, o Rick, ou a Teresa falando isso, que eles foram os destaques nessa prova, eu até entenderia. Mas você não foi destaque nenhum, você quase rodou nessa prova e ainda quer falar isso, né? Meio complicado. Gente, e sério, uma observação aqui que eu acho que eu vou falar em todos os episódios dessa série aqui de comentando episódio Masterchef. Olha essa fonte, que fonte esquisita. Não é? Porque assim, se você for ver as fontes lá que eles utilizaram nas provas de confeitaria, era um negócio elegante, dourado, bonito. Aí você vai na confeitaria, na cozinha normal, né? Na cozinha salgada, e essa fonte aqui não tem nenhum negrito ali pra diferenciar, não tem nenhum destaque na palavra pressão, né? Feia. A edição do Masterchef podia mudar isso daqui. Tá muito feio desse jeito. E seguimos para a próxima etapa, né, dessa repescagem. E como vocês podem ver ali, foi uma etapa dividida em 3 rounds, né? Onde eles teriam que utilizar um ingrediente para fazer essas 3 etapas. E a cada etapa, uma pessoa era eliminada, né? E o ingrediente utilizado foi o ovo. Então vamos ver como que foi o primeiro round agora. E o nosso primeiro prato, primeiro round, foi a omelete tailandesa, né? E assim, é uma omelete mais crocantezinha, né? Que frita ela por imersão, né? Então é muito óleo e ela vai ganhando crocância ali, né? E o que acontece? O Rickard falou o seguinte: Rickard apareceu no confessionário falando assim: poxa, mas eu não tenho referência nenhuma de sabor, como que eu vou fazer isso? Sendo que um pouco antes, aqui ó, vamos voltar mais ou menos aqui, ó, o Fogaça tava explicando, ó, quais eram os ingredientes. Então ele falou lá assim, ó, vai molho de peixe, vai cebolinha, vai amido e é fritado nesse óleo de canola, né? E a Helena ainda deu a dica de uns 2 dedos pelo menos para formar a omelete, né? E o Rickard me solta um negócio desse que ele não tinha referência nenhuma. Ah, pelo amor de Deus, os caras explicaram como que faz, né? E nessa prova não tivemos mercado, né? Porque os ingredientes já estavam todos nas bancadas. E basicamente eles tiveram 15 minutos para entregar essa omelete tailandesa. E a Teresa, com toda sinceridade, falou assim: cara, é ovo, né? Eu acho que todo mundo que tá no Masterchef tem que saber fazer o ovinho, né? Então ela tá totalmente certa nesse comentário, viu, Teresa? Gente, vocês conseguem ver aqui, ó, o Salomar fazendo loucura ali no fundo? Pelo amor de Deus, o cara tinha que virar, né, a omelete, porque tava frito só de um lado. E ele tinha que virar. E lembrando que essa omelete é aquela que faz em óleo quente, né? Porque ela é frita, ela tem que ficar crocante. O que o cara fez? Me pegou uma frigideira, colocou por cima da frigideira que tava com óleo quente e virou ela. Em vez de pegar a espátula e virar, ele pegou uma frigideira, virou ela. Gente, cada coisa que ele faz, meu Deus do céu. Acho que esse fogão do Masterchef nunca viu tanto óleo por cima dele na vida, né? De todas essas edições do Masterchef. E a hora da avaliação, né? Esse daqui foi o omelete da Teresa, sem comentários, né? Tá ok. Não parece que tá tão crocante, né? Mas só que tá ok. E o próximo é essa omelete do Rickard, né? Omelete tailandesa. De todos os que a gente vai ver aqui, eu acho que a do Rickard foi a que mais deu impressão, assim, de crocância, né? E vocês vão saber que tem uma crocância a mais do que ela aparenta mais pra frente. Que inclusive até o Rickard falou assim: ah, eu ouvi o croque-croque quando a Helena experimentou. Agora esse daqui do Lucas tá bonito, né? Tá muito bonito. Parece um bife milanesa, né? Tá bem bonitão esse daqui. E esse do Salomar não tá tão legal, né?
parece que tá mais amarela do que dourada. E nota que esse daqui acabou queimando um pouco, né? Antes dele virar as frigideiras lá, acabou queimando, aí ele virou o lado queimado para baixo. Mas só que aí depois a gente vai ver que a Helena sentiu um amarguinho, ela virou a omelete e viu que tava queimado ali do outro lado. E quando o Jacan foi fazer a degustação da omelete do Rickard, né? O que aconteceu? Tcharam, perguntou se tinha casca ali, né? Então, aqueles croque-croque não era só da crocância ali da própria omelete, não. Tinha uns pedaços de casca de ovo ali, né? Então, realmente não dava pra passar essa e o Rickard acabou sendo eliminado. E o Rickard falando, não tem casca não. Aí o Jacan foi mostrando ali, ó, os pedaços de casca que tinha ali, né? E até a Daniela ainda falou, meu Deus, não acredito que ele vai ser eliminado por causa disso. Era só ter passado na peneira ali e já não ia ter casca. Poxa, aconteceu, né? Acontece, erros acontecem. Aí até quando a Helena Rizzo foi experimentar de novo, né? Talvez no primeiro pedaço que ela tinha experimentado não tinha casca, mas só que aí ela foi experimentar de novo. Até a Leonela, a reação dela ali, da nossa comentarista. Porque, gente, até o Rickard depois falou, é inadmissível um ovo no MasterChef que tenha casca ali no meio, né? Então, por causa disso, ele acabou sendo eliminado, até porque os chefes falaram, olha, o ovo gorduroso, né, mergulhado ali no óleo do Salomar, a gente ainda até consegue comer, mas só que um ovo com um monte de casca ali no meio, não dá. Gente, vocês não vão acreditar quem tá no round 2. Olha só, Salomar está no round 2. Que incrível isso. Ele só tá indo por causa dos erros dos outros. É incrível, ele só tá passando por causa dos erros dos outros. E galera, esse daqui é o prato do round 2, né, que é a berinjela com ovo ali. Esse daqui é uma receita das Filipinas, né, omelete de berinjela. Gente, eu tenho uma crítica nesse episódio dessa repescagem, porque olha só, na hora que eles levantaram as caixas, olha quanto ovo tem aqui, né? Eu acho que tem uns 12 ovos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deve ter uns 12 ovos no mínimo ali, né? Pra fazer só essa etapa, pra fazer só o round 2, porque no round 1 eles também tiveram essa quantidade de ovos. E aqui eu vejo assim, né, que eles estão facilitando demais nessa repescagem, porque na temporada do Léo Yang, por exemplo, teve a prova do ovo, que eles tiveram um ovo para cada processo. Então eles tinham que fazer ovo molê, ovo pochê, omelete, ovo frito, e eles tinham só um ovo para fazer cada etapa. Se eles errassem uma, já era, eles teriam perdido aquele round. Aqui eles facilitaram demais, deram 12 ovos em cada round, então, né, por mais que seja prova de pressão, onde que tá a pressão? Até os jurados perguntaram uma hora ali quando eles estavam conversando, né, lá na frente, onde que tá a pressão dessa prova? Não tô sentindo os participantes pressionados. E é porque eles não estavam, eles tinham muito ovo pra eles errarem ali. Gente, eu ri tanto nessa cena aqui, não por causa do Salomar, mas por causa do comentário do Jacan, né? Ele falou assim, nossa, mas é bonita a berinjela dele. E o que acontece? Quando a gente fala de berinjela, né, na linguagem dos emojis, quando uma pessoa envia berinjela, alguma coisa assim pra você, berinjela significa o órgão genital masculino, né? Então é meio complicado. Espírito de quinta série baixou aqui de um jeito que vocês não têm noção. E na linguagem dos emojis, né? Tanto a berinjela significa o órgão genital masculino e o pêssego significa nádegas, né? Então já imagino que não deve ter sido. E eu acredito que a berinjela, quando ela tá nesse formato, né? Ok, mas só que aí a coisa piora, olha só. Gente, olha a berinjela na mão da Teresa. Não parece um testículo ali na mão dela? Olha isso, gente. Deve ser por isso que berinjela faz alusão ao órgão sexual masculino, porque não é possível. Quando abriu a berinjela e deixou ela da espessura, né, de uma espessura fina para poder colocar o ovo por cima e por baixo, ela ficou nesse formato aí. Gente, oh meu Deus, quinta série.
Aí aqui nessa cena eu achei curioso porque os chefes estão olhando pra esquerda, né? No caso, nossa esquerda, direita deles. E eles estão comentando que o Lucas estava fazendo, né? A omelete filipina dentro da panela. Ele não estava fazendo na frigideira. E eu achei até curioso porque, assim, se os chefes olham pro lado, né? Geralmente é aquele lado onde estão as câmeras, a equipe de produção e tudo mais. Eu acho que deve ter algumas telas ali perto do palco que tem aproximação, né? Que tem zoom em cada um dos participantes para eles observarem como que eles estão fazendo a cocção ali dos alimentos. Eu achei bem interessante isso. Não, aí cortou depois pra Daniela falando que o Salomar conseguiu fazer uma coisa dificílima, que era virar omelete de berinjela, né? Aí eu fiquei assim, poxa, Daniela, mas o Salomar, ele pegou 2 frigideiras e virou na outra prova com óleo quente, né? Então, eu acho que não ia ser difícil dele virar a omelete com berinjela, né? Não, gente, ainda bem que o Salomar ele ficou na bancada que fica mais à direita, né, de quem tá assistindo e mais à esquerda dos participantes. Ainda bem que ele ficou nessa bancada, por quê? Porque senão, com aquele monte de óleo que ele derrama, né? Se respinga ali no chão, o outro participante passa, acaba escorregando, né? Agora, quando ele fica ali mais no cantinho, já tem uma segurança. Será que a produção do MasterChef já pensou que ele faz o caos na bancada e colocou ele na ponta para os outros participantes não terem que passar por ele? Quem sabe, né? E mais uma vez, galera, vamos falar da berinjela do Salomar. Dessa vez falando nela, falando que tava muito bonita a omelete dele, né? E o Fogaça, ele já virou pra ele e falou assim: era esse modelo que estava apresentado? Porque a gente consegue ver aqui no prato, né, que a omelete ela não tá por cima e por baixo da berinjela, ela tá dos lados, né? Então, o que acontece? O modelo, a berinjela era bem fininha, né, como se ela fizesse parte da omelete ali. Então, ela tava entre 2 camadas de omelete, não com a omelete dos lados dela. Então, esse daqui do Salomar, infelizmente não passou, né? Então ele acabou sendo eliminado. E aqui a gente pode ver, né, a berinjela torta do Lucas. Gente, desculpa, a quinta série tá muito forte no episódio de hoje, mas aí até a Helena comentou, né, que tava um pouquinho torta essa berinjela do Lucas. E por fim, a berinjela da Teresa, né, que foi a mais parecida com um modelo, né, porque ela passava no ovo e colocava a berinjela na frigideira, aí depois passava no ovo de novo e colocava na frigideira. Então, por isso que ela conseguiu ficar nesse formato e que o ovo ele não ficou dos lados, né, ele ficou tanto em cima quanto embaixo da berinjela. Então, por isso que ela foi destaque, né, ela foi a melhor berinjela. E o último round, né, que agora foi um duelo entre a Teresa e o Lucas, eles tinham que fazer a omelete japonesa, né, que é considerada a mais difícil das 3. E uma coisa interessante é que perguntaram todas as vezes pra Teresa, né, se ela já tinha feito alguma dos rounds anteriores, né. Ela falava assim, não, eu só sei fazer a japonesa, né, que ela faz em casa. E o último era a japonesa. E muita gente falava assim, mas a prova foi muito tendenciosa pra Teresa e tal, né? E eu já acho meio diferente isso, né? Porque quando a pessoa tá na especialidade dela, tem a chamada maldição do MasterChef, né? Que acontece o seguinte, que a pessoa é eliminada na área de especialidade dela. Então a Teresa tinha que tomar um pouco de cuidado aí, né? E, gente, eu tô inconformado com essa caixa até agora. Todas as provas eles receberam 12 ovos nos 3 rounds. Receberam 12 ovos pra fazer a receita. Então, cara, pegaram muito leve nessa repescagem. Sinceramente, foi muito leve. Enfim, essa prova teve 20 minutos, né? Porque todas as outras tiveram 15 e por essas ser um pouco mais complexa, eles deram 20 minutos de prova, né? Pra entregar a omelete enroladinha lá, parecendo um rocambole, perfeita na bancada. E aqui tivemos o grupinho ali, né, ajudando o amiguinho deles, o Lucas. O Felipe M falou assim, Lucas, usa o fouet, né, pra poder bater os ovos. Mas o que acontece? O Lucas bateu tantos ovos, olha o que aconteceu com... Olha o que aconteceu com a omelete do Lucas. Ele acabou batendo tanto, que fez tanta espuma, que não dá nem pra ver o ovo mais, só dá pra ver espuma ali, né? Então a gente não consegue controlar ali pra ver se o ovo tá fininho, né? Porque tem que ser várias camadas finas que elas vão se dobrando nela mesma.
Desse jeito aí, ele teve que ficar tirando a espuma com uma colher. Gente, essa temporada o mezanino tá insuportável, tá? Porque ali a Daniela não parava de falar: Tereza faz isso, Tereza faz aquilo, não esquece disso. Olha a temperatura, coloca mais óleo, cuidado, seca mais. Gente, tá muito insuportável esse mezanino. Meu Deus do céu, se tiver uma próxima edição, faz eles ficarem quietos lá, pelo amor de Deus. Podia descontar alguma coisa do participante que for ajudado pelo mezanino, tá muito chato eles ficarem comentando toda hora. Um ou outro comentário, ok, mas só que se passa o tempo todo lá falando, prejudica até as pessoas que estão ali embaixo, prejudica até quem tá assistindo, na verdade, porque a gente detesta ficar ouvindo esses comentários do mezanino. E eles estavam tão nervosos, né? Principalmente o Lucas, porque olha só, parecia que tava com Parkinson, de tanto que ele tava lá. Olha o tanto que mexia esse hashi dele. Então, realmente, agora deu pra sentir uma leve pressão, mas só que não é a mesma pressão que a gente sentiu lá na temporada do Léo Yang com a prova dos ovos lá, não, tá? E lembra que eu tinha falado que o mezanino tá muito chato? Até o Jacão falou assim, vocês não conseguem se segurar um pouco, não? De tão irritante que eles estavam. Até os chefes se sentem incomodados com esses comentários do mezanino. Enfim, acabou o tempo da prova, né? Então eles foram fazer a degustação. Essa aqui foi a omelete japonesa do Lucas, né? E a da Tereza. Da Tereza também tá muito bonita, né? E entre os dois, o que tá mais parecido com o exemplo que foi mostrado é o da Tereza. E os dois foram super bem, né? A receita deles foi muito elogiada pelos chefes. E cortou pra cena da Leonela aqui falando que, quer ver que daqui a pouco vai voltar os dois, vai ser muito mais trabalho. O interessante seria não voltar nenhum deles, né? E assim, eu acho que voltar duas pessoas aconteceu uma vez, se eu não me engano. E eu não lembro qual temporada que é, mas eu lembro que aconteceu. E eu lembro que também já eliminaram duas pessoas de uma vez só, né? Então, realmente, a Leonela tá certa. Tudo pode acontecer nesse Masterchef. E quanto mais competidor, mais trabalho. Enfim, foi a Tereza que ganhou a prova. E olha a reação dos amiguinhos lá do Lucas, né? Eles não acreditaram que o Lucas foi eliminado e a Tereza que voltou. Lembrando que o critério dos chefes foi o seguinte, né? Que eles falaram que a omelete dos dois estava muito boa, mas que a da Tereza tinha a sensação de derreter na boca, né? Que era um prazer muito bom quando eles comiam, né? Então, assim, nossa, prazer muito bom, eu me arredondei aqui, mas era algo muito difícil de se fazer, né? De chegar a omelete a esse ponto de derreter. Então, por isso que foi a Tereza quem ganhou. Eu não sei quem deu o polvo lá pra Tereza, que acabou eliminando ela, né, Felipe M, mas só que ela tá voltando com tudo, hein? Cuidado aí. E, gente, olha essa cena aqui. A Tereza subiu pro mezanino, né, toda carregada de emoção por ter vencido a prova. E as duas amiguinhas ali do Lucas nem viraram pra cumprimentar ela, né? Falta de respeito isso, poxa. Tudo bem que você não gosta dela, né, mas o que custava você cumprimentar? Muito chata essa panelinha deles, né? Mas então foi isso, galera, no episódio de hoje. Espero que todo mundo tenha curtido. Deixe seu comentário para eu saber o que você tá achando dessa temporada. E nos vemos na semana que vem. Até mais, pessoal!